Bom dia, galera! Hoje nós vamos já começar falando sobre os exercícios, para que vocês já saibam o que a gente vai fazer hoje. Então, vocês vão usar o livro didático no volume 2 e o livro de atividades também, tá? Então, peguem esse material para vocês acompanharem e já ir fazendo os exercícios, acompanhando conforme eu vou falar, até porque eu vou fazer alguns com vocês aqui no vídeo, tá? Então, ó, no livro didático é isso, página 79 é apenas o número 2. Mas no livro de atividades, vocês vão fazer a 64, número 6 e 7. Só que nesse número 7, ele vai até a página 65. Então, prestem atenção nisso. Por isso que eu botei aqui, da letra A até a letra F, tá? Fiquem ligados aí. E depois que vocês fizerem, não deixem de me mandar foto, tá, gente? Então, vamos lá. Então, no livro de vocês, na página 77, tem falando sobre, tem assim uma planta de um escritório que tem um banheiro e tal, e ele quer saber qual é a medida do... Isso não é exercício, tá? É explicação mesmo. Ele quer saber a medida ali do escritório, que ele vai colocar rodapé e quer saber a medida. Enfim. Então, a gente tem aqui, ó, que essa distância do banheiro aqui, ó, daqui até aqui tem 2 metros, porque aqui só dá essa medida inteira. A gente não sabe essa medida aqui do lado do escritório, ok? E aqui a gente sabe a medida inteira, mas percebam que aqui é a porta do escritório, tá vendo? Então, não tem como botar rodapé onde está a porta, né? A gente bota rodapé na casa só onde não tem porta, enfim, na parede. Então, a gente tem que descontar essa parte. Então, não vai ter nessa parede inteira aqui, vai ter rodapé. Só vai ter rodapé daqui até aqui, porque na porta não vai ter, tá? Então, qual é essa? Aqui é a mesma coisa, aqui também é a porta que vai pro banheiro, ó. Tá? Então, também não vai ter nessa parte inteira, só vai ter nessa parte daqui até aqui. Então, aqui a gente sabe as medidas. Então, sabendo as medidas, a gente vai fazendo o cálculo. Então, por exemplo, se daqui até aqui tem 7 metros e daqui até aqui tem 2, qual é a medida desse? Basta pegar a medida inteira, né, que é 7, e diminuir esse 2, que é a parte do banheiro, não é isso? Então, a gente descobre que esse lado do escritório tem o quê? 5 metros. Se esse lado tem 5 metros, o outro lado também tem 5 metros. Já matamos aí. E a parede? A parede inteira tem 3 metros. Mas a gente tem que descontar o 0,8 da porta. Então, como que eu sei qual é a parte que vai entrar o rodapé? Vai ser 3 menos 0,8, ok? Então, 3 menos 0,8, ó, isso faz assim, tá, gente? Ó, 3 menos 0,8, porque a vírgula do 3 é como se estivesse aqui. Então, vai ficar, ó, 10 menos 8, 2, 2 menos 0, 2, e a vírgula aqui, 2,2, ok? Então, a parede vai ficar o quê? 2,2 metros é onde vai entrar o rodapé. Que é aqui, ó, 2,2 e aqui também 2,2. Agora, qual vai ser o total em metros desse rodapé? Então, ó, 5 mais 5 mais 2,2 mais 2,2. Basta somar isso tudo. Ou então pegar o 5, multiplicar por 2, mais o 2,2 também multiplicar por 2, tá? Então, ó, 5 vezes 2 dá 10, 2,2 vezes 2 dá 4,4. Então, a gente tem um total aí de 14,4 metros de rodapé para comprar, ok? Mas e se a gente não soubesse esses valores? Como que faria? Por isso, a gente vai falar sobre adição e subtração de polinômios, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente tendo visto os valores primeiro, fica muito mais simples para a gente ver agora. Mas vamos lá como que isso faz. Olha só. Então, qual é a medida? Qual é a medida aqui do lado do escritório? Sem saber a medida. Então, eu sei, ó, que isso tudo é Y e que esse pedaço é B. Então, esse pedaço aqui vai ter que ser o quê? O Y menos o B. Então, isso aqui, ó, quanto que mede? A gente não sabe a medida, mas a gente sabe que é Y menos B. Ok? Então, esse lá é Y menos B, aqui também é Y menos B. Esse lado aqui. Ok? E aqui, ó, a medida do lado. A porta vale A. O lado inteiro é X. Então, ó, se o lado inteiro é X e a porta vale A, eu tenho que fazer o X menos o A. Então, esse pedaço daqui até aqui
E daqui até aqui vale quanto? X menos o A. E para eu saber quanto ali de rodapé vamos precisar? Então, eu tenho que fazer y menos b mais o y menos b. Então, esse lado mais esse lado, tá? Mais x menos a, mais x menos a. Não é isso? Ok? E aí, olha só, a gente vai unir os semelhantes. Então, ó, y e y, a gente vai ter 2y. Menos b e menos b. A gente vai estar menos 2b, ok? Aí a gente tem aqui, ó, x mais 2x, ok? E aqui, ó, menos a e menos a. Então, eu tenho menos 2a. Joia? Então, isso a gente está falando sobre adição e subtração de... Deixa eu só ver se eles estão pedindo para simplificar. Ainda não, tá? Então, é isso aí que vai ficar mesmo, tá? Então, com calma. Entenderam? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tinha os valores, mas a gente fez o mesmo processo. Pegou a distância inteira ali da parede, que valia 7, diminuímos a parte do banheiro, que era 2, descobrimos que era 5. Então, aqui, ó, a parede inteira, que era y, diminuímos a parte do banheiro, que era b, ficou y menos b, ok? E isso ali com todos. Agora, vamos lá. Na página 78, no número 1, tem esse quadradinho aí, e eu vou ler aqui com vocês. Então, acompanhe aí no livro e vá já respondendo. Tem assim. Na figura ao lado, o quadrado ABCD, então, o quadrado, se é quadrado, todos os lados são iguais, ok? O quadrado ABCD foi dividido em 2 quadrados menores, representados nas cores amarelo e lilás. Então, ó, aqui é um quadrado, o amarelo é um quadrado e o lilás também é um quadrado, tá? Eles também têm lados iguais. E em 2 retângulos idênticos, ou seja, ó, o cinza, então esse retângulo e esse aqui também são iguais, os dois, tá? Um com o outro. Sabendo que a área do quadrado amarelo é igual a 64 metros quadrados, determine. Então, gente, essa é a parte muito importante. Essa área amarela aqui toda, ela tem 64 metros quadrados, tá? Essa medida aqui. Deixa eu apagar porque foi muito feia. Então, a medida ali do amarelo é 64 metros quadrados. Primeira coisa, para eu calcular uma área de um quadrado, eu tenho que multiplicar um lado pelo outro. Se é um quadrado, os lados são iguais. Que número vezes ele mesmo dá 64. Para isso, vocês precisam estar com a tabuada em dia. Então, a gente descobre com essa informação que o lado do quadrado é 8, tá? O lado desse quadrado amarelo é 8 metros, tá? Então, aqui, ó, daqui até aqui também, daqui até aqui também, vale 8 metros. Tá? Então, essa informação é importantíssima. Aí, a gente tem exatamente essa é a resposta da letra A. Na letra A, pergunta, a medida do lado do quadrado amarelo é o que a gente tem que descobrir. Então, o lado do quadrado amarelo são 8 metros. Por quê? Eu peguei o 64, que era da área, eu fiz a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Por isso, nós encontramos aqui 8 metros, tá? Na letra B, diz assim, as dimensões em metros do retângulo cinza. Então, olha só, lembra que eu falei que aqui tem 8, daqui até aqui tem 8, e daqui até aqui também tem 8? Então, ó, daqui até aqui também é lado desse retângulo. Então, um dos lados do retângulo é 8, ok? Que é esse lado aqui, ó. Esse daqui até aqui tem 8, ok? Agora, e daqui até aqui? A gente tinha aqui, ó, lá no livro de vocês mesmo tem, que a distância eu não coloquei de todos os lados, mas se era um quadrado grande, então, ó, se daqui até aqui mede x, significa que daqui até aqui também mede, até embaixo, aqui, até aqui mede x, que daqui até aqui mede x, porque é um quadrado, todos os lados têm que medir a mesma coisa, tá? Então, vamos lembrar lá da história do banheiro? A gente tinha a medida inteira, tinha a medida de um pedaço. Para descobrir a do outro, basta pegar inteira e diminuir de um pedaço.
Então, ó, o lado inteiro... Cadê? O lado inteiro... Aqui, ó, aqui a gente já descobriu o lado, né? A gente tem que descobrir esse lado. O lado inteiro é x. Um pedaço é 8. Então, esse pedaço aqui é quem? X, que é o todo, menos a parte que mede 8, ok? Então, o cinza, ele tem 8 aqui de um lado e x menos 8 no outro. Na letra C... diz o seguinte, o monômio que expressa o perímetro de cada retângulo. Acho que ainda cabe aqui. O monômio que representa o perímetro de cada retângulo. Então, olha só. O retângulo, ele tem ali, ó, um lado valendo 8 e o outro x menos 8. Perímetro, meus amores, é a soma de todos os lados. Se aqui vale 8, aqui vale 8, porque são lados opostos do retângulo, e aqui também vale o x menos 8. Então, como que eu somo todos os lados? Eu vou somar, ó, x menos 8, que é esse lado. Esse lado aqui também é x menos 8. O de cima, mais 8, mais 8. Isso é perímetro, tá? Então, ó, perímetro é igual à soma de todos os lados. Então, eu somei aqui. Mas lembra que a gente tem que juntar os semelhantes, ó, x e x aqui. X mais x eu tenho 2x, ok? Agora, olha só, menos 8 com mais 8 eu posso cortar. Por quê? Eu devo 8 e pago 8, eu devo nada, né? Eu fico com nada. Então, qual que é ali o perímetro de cada retângulo? 2x, tá? Na letra D... tem assim, o binômio que expressa o perímetro do quadrado lilás, tá? Perímetro também, a gente quer somar todos os lados. Vamos lá, o que a gente descobriu, ó, que daqui até aqui vale 8, vale x, e que isso aqui vale, ó, aqui vale 8, aqui 8, aqui 8, aqui 8. Aqui é x menos 8, não é isso? Ok? Então, agora a gente está falando... Então, aqui também é x menos 8. Esqueci de botar esse pedaço aqui, ó. Então, esse quadrado lilás, quais são os lados dele? X menos 8. Todos os lados dele são iguais, tá? Só que aqui ele não quer a área, ele quer o perímetro. Então, ó, eu tenho um quadrado lilás ali, que os lados dele são o quê? X menos 8. Todos os lados. Então, qual que é o perímetro? É somar essa galera toda, ó. X menos 8, esse de cima, mais x menos 8, mais x menos 8. Por que eu tô circulando? Para não esquecer de ninguém, tá? Mais x menos 8. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4. E aí, vamos encontrando os semelhantes. Ó, quantos x nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4x. Menos 8, menos 8, menos 8, menos 8. Ao contrário do outro que eu consegui cortar porque era positivo e negativo, nesses todos são negativos, tá? Então, aqui vai ficar, ó, menos 8 com menos 8 vai dar menos 16, com menos 8, menos 24, com menos 8, menos 32, tá? Então, menos 32 aqui. Então, isso é o binômio para o número, para a letra D, tá bom? Então, agora a gente vai escrever, aqui a gente tem um polinômio e a gente vai escrever ele da forma reduzida, tá? Esse não tem igual aí no livro de vocês. Não tem idêntico, não. Tem parecido, mas não tem idêntico, tá? Então, vamos lá. Lembrem sempre que vocês têm que primeiro resolver o que está dentro do parêntese, para depois do colchetes e depois o que está fora, tá? Isso é muito importante. Então, a gente aqui, ó, vai repetir o 2xy mais 6y menos x menos, abre colchetes, 6xy, e aí a gente vai resolver aqui dentro do parênteses, ó, 8x menos 7y. Os dois não são semelhantes, gente. Se eles não são semelhantes, não tem conta para se fazer. Apenas vamos eliminar esses parênteses aqui, tá? Então, a gente vai escrever, ó, 8x menos 7y
menos 9y, fecha colchete. Então, aqui, na primeira linha, a gente só precisou eliminar os parênteses. Percebam o seguinte, quando a gente tem um mais fora do parêntese, eu não mudo o sinal de quem está vindo. Então, o 8 era positivo, continuou positivo, e o 7 era negativo, continuou negativo, tá? Próxima linha. Agora, vamos repetir tudo até o colchete. Então, 2xy mais 6y menos x menos. Então, vamos lá. O que temos aqui dentro? Ó, nós temos aqui, ó, quem que é semelhante a quem? A gente tem esse que é semelhante a esse. Esses dois, ó, tem x, mas eles não são semelhantes, porque aqui tem x e y. Então, eu vou repetir, ó, o 6xy e o mais 8x. E vou resolver aqui, ó, devo 7, devo 9. Então, eu devo 16y. Então, resolvi o que tinha para resolver. Agora, nós temos que eliminar os colchetes. Vamos repetir todo mundo e eliminar o colchete. Agora, prestem atenção numa coisa. Tem um menos fora do colchete. Significa que para eliminar o colchete, agora a gente vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro do colchete. Então, ó, x, depois do x aqui, ó, o 6 era positivo, vai ficar menos 6x. Menos 6xy. O 8 era positivo, vai ficar negativo, 8x. E o 16 era negativo, vai ficar mais 16y. Ok? Agora, não tem mais colchete, não tem mais parênteses, é só a gente olhar os similares, tá? Então, os semelhantes, né? A gente tem aqui, ó, 2xy com menos 2xy. Então, ó, eu tenho 2, eu devo 6, eu fico devendo 4, menos 4xy. Aqui, ó, mais 6y com mais 16y. Significa que eu vou ter mais 22y, tá? E aqui, ó, menos x com menos 8x. Quando eu não tenho um número, gente, é porque é o número 1. Então, menos 1 com menos 8, eu vou ter menos 9x. E tá finalizado, tá? Não tem mais o que fazer nesse caso aqui, porque a gente já reduziu todos em termos semelhantes, ok? Essa é a forma mais reduzida. Agora, na página 79, isso aí, no número 3, eu pedi para vocês fazerem, acho que apenas o número 2. 79 eu pedi para vocês fazerem a número 2, porque a gente vai fazer junto o número 3, tá bom? Então, vamos lá. Fiquem ligados aí. E façam, pelo amor de Deus. A número 3 vocês vão ter que fazer no caderno, tá? Porque não tem espaço no livro. Então, diz assim, um prêmio foi dividido proporcionalmente entre Paulo, Ricardo e Silvio, de modo que Paulo ficou com R$1.000 a menos que o valor total do prêmio, Ricardo ficou com a metade do valor recebido por Paulo e Silvio com o restante da quantia. Então, gente, vamos lá. Vocês sabem qual foi o prêmio? Não. Então, a gente atribui uma letra para esse prêmio. Então, a gente vai chamar esse prêmio hoje de X. Qual foi o valor do prêmio? Não sabemos, o valor é X. Aí, na letra A, diz assim, determine a expressão algébrica na forma reduzida que representa a parte do prêmio que coube a Silvio. Primeiro, vamos aqui, ó, vamos lembrar aqui como é que foi. Então, ó, de modo que Paulo ficou com R$1.000 a menos que o prêmio. Então, olha só, se o prêmio é X, um prêmio é um valor que nós não sabemos, e Paulo ficou com R$1.000 a menos do valor total, então, ó, Paulo ficou com X menos 1.000. Concordam? X menos 1.000. É o valor que o Paulo ficou. Aí depois diz, Ricardo ficou com a metade do valor recebido por Paulo. Então, Ricardo, ó, o valor de Paulo foi X menos 1.000. Então, o valor de Ricardo foi X menos 1.000 dividido por 2, porque é a metade, ok? E Silvio ficou com o restante. Então, gente, olha só, o prêmio era X, ok? O valor do Paulo e do Ricardo foram esses aqui. Então, percebam o seguinte, o valor do Silvio vai ser o valor total do prêmio menos o valor do Ricardo, tá? Tem que botar dentro do parênteses. Então, menos o valor do Ricardo e menos o valor do... Perdão, menos o valor do Paulo e menos o valor do Ricardo. Então, vamos lá, recapitulando. O prêmio era X, o Paulo ficou com o valor total do prêmio menos 1.000
e o Ricardo ficou com a metade do valor do Paulo. Agora, e o Silvio, quanto que ficou? Ele ficou com o restante. Então, o prêmio era X. Se tirou, vai tirar a parte do Paulo, vai tirar a parte do Ricardo, vai sobrar o restante, que é a parte do Silvio, tá? Então, aqui na letra A, a gente já fez, ó. Determine a expressão algébrica na forma reduzida, que representa a parte de Silvio. Então, a gente encontrou aqui, ó, que Silvio é x menos 1000, menos x menos 1000 sobre 2. Então, eu vou escrever isso porque a gente tem que escrever da forma reduzida. Então, ó, é x menos 1000 menos x menos 1000 sobre 2, tá? Então, a forma reduzida disso, ó, esse menos que tá, a gente tem que eliminar primeiro o parênteses. Esse menos que tá aqui fora do parênteses, ele muda o sinal de quem tá vindo. Então, ó, x, ó, aqui era positivo, vai ficar menos x, aqui era negativo, vai ficar positivo. Agora aqui, ó, vai ficar menos x mais 1000 sobre 2. Então, ó, eu tenho aqui, ó, x menos x dá 0, ok? Cortei um com o outro. Vou só reescrever aqui, porque ali ficou muito pequenininho o espaço. Ó, então a gente ainda tem 1000 menos o x mais 1000 sobre 2. Eu não posso somar os dois porque os dois denominadores diferentes. Então, eu tenho que fazer um MMC aqui. MMC de 1 e 2 vai dar 2. Então, aqui vai ficar 2. Ai, tá tão torto. Continua torto. 2 dividido por 1, 2 vezes 1000, 2000. 2 dividido por 2, 1. Então, aqui vai repetir tudo, né? Agora sim, tá? Eu posso somar porque eles têm denominadores iguais. Então, aqui eu tenho, ó, todo mundo, deixa eu só escrever todos numa fração só, porque não vai dar espaço para eu escrever ali, não. Eu apaguei, mas não precisa apagar aí do caderno não, tá, gente? É a mesma coisa. Vai ficar assim, ó. 2000 menos x mais 1000. Vai ficar isso aqui. É só porque eu não vou ter espaço aqui. Então, ó, vai ficar 2000 mais 1000 vai dar 3000. Então, vai ficar menos x mais 3000 sobre 2. Então, isso aqui vai ser a expressão para determinar o valor do Silvio, tá? O que era isso aqui lá no início, ó. Lá no início era isso aqui. Isso na forma reduzida é isso aqui, menos x mais 3000 sobre 2, tá? Agora, qual é o valor do prêmio, sabendo que Silvio recebeu R$600? Então, isso aqui é a expressão do valor de Silvio. Isso aqui vai ser igual a R$600. Então, a gente vai apenas, ó, igualar isso a 600. Menos x mais 3000 dividido por 2 tem que dar igual a 600. Então, olha só, esse 2 ele está dividindo aqui, a gente joga ele para o outro lado, agora multiplicando. Então, a gente vai ter, ó, menos x mais 3000 é igual a 600 vezes 2, que vai dar 1.200. Ok? Então, ó, menos x é igual a 1.200. Opa, escrevi um zero a mais. Vocês entenderam isso? Ó, esse 2 que estava aqui dividindo, a gente jogou para o outro lado multiplicando. A operação inversa, ficou 1.200. Agora, o 3.000 que estava aqui positivo, a gente joga para o outro lado. Gente, acabei de falar. Vamos lá, a gente joga para o outro lado negativo. Ficou menos 3.000. Então, vai ficar, ó, menos x é igual. Mais 1.200 com menos 3.000 vai ficar menos 1.800. Agora, os dois são negativos, eu multiplico por menos 1, então os dois vão ficar positivos, ó. X é igual a 1.800. Ok? Então, dito isto, vamos recapitular tudo aí. Então, o prêmio foi de R$1.800. Significa o quê? Que o primeiro lá, ó, o Paulo recebeu o total do prêmio menos 1.000. Então, quanto que ele recebeu, gente? Ele recebeu, ó,
1.800 menos 1.000, ele recebeu 800. O Ricardo recebeu a metade que ele. Então, se recebeu a metade que ele, recebeu 400. E o Silvio, lá no exercício, a gente já viu que ele recebeu 600. Então, se a gente somar 800 mais 400 mais 600, dá os benditos 1.800. Então, tá vendo? Alguns valores omitidos, a gente consegue chegar ao resultado do todo. Então, para isso que servem essas abençoadas expressões algébricas, tá? Se habituem a elas, né? Faz parte da vida. Então, é isso, meus amores. Façam aí, que depois lá no Zoom a gente vai conseguir corrigir algumas coisas, tá? Mas não deixem de fazer. Tudo que eu falei aqui já vai ajudar muito para que vocês façam os exercícios que eu pedi, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco.